Boa noite para vocês que estão chegando agora. Hoje é uma aula especial porque temos uma convidada, que também é uma convidada valiosa, de uma das minhas turmas de depilação a laser personalizada. E ela tem um conteúdo muito específico para compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que vai inspirar vocês para muitas coisas. E a gente vai compartilhar informações valiosíssimas para quem quer começar a trabalhar com Laser Day, ou para você que já trabalha com depilação a laser, mas quer ir atender em outros lugares para aumentar o teu faturamento. Então, são dicas muito valiosas que a Thay vai dar para nós. Enquanto eu vou chamando ela aqui para entrar comigo, eu gostaria, para quem está chegando agora, Soraya, a Daya, a Cássia, mandem para mim aqui de onde vocês são, para eu saber até onde esse conteúdo está chegando. E se vocês já trabalham com depilação a laser, se vocês fazem Laser Day, se vocês atendem todos os dias na clínica de vocês, que aí a gente vai conseguir conduzir um pouco melhor aqui a nossa live. Eu gostaria que você se apresentasse para nós, tá? Para o pessoal conseguir conhecer você também, de onde você é, qual que é a tua história aí com a depilação a laser. Então, meninas, meu nome é Tayane, né? Thay, todo mundo me chama de Thay, ou a menina do laser. A minha clínica é em Igarapé, né, em Minas, bem pertinho de BH, mais ou menos. Logo ali de Mineiro, né? E vão fazer 3 anos que eu trabalho, quase, deixa eu ver, gente. Fizeram 2 anos já que eu trabalho só exclusivo, né, assim, com a depilação a laser mesmo. Eu comecei no meio da pandemia, né, no meio, assim, em outubro de 2020, que foi quando eu comecei, assim, em 2022, que eu comecei a trabalhar, a investir, a empreender, né, no meio daquela loucura toda de pandemia. Também estava num pós-parto de 4 meses, gente. Foi bem difícil para mim. Então, trabalhar assim com mulheres, né, foi o que me ajudou mesmo. Toda essa questão assim emocional mesmo, né, que eu fiquei com a minha neném, já tinha uma outra filha. Então, fiquei cuidando de 2 bebês ali durante a pandemia, né, aquela loucura, não podia sair de casa, ver ninguém praticamente. Então, realmente, o que me ajudou muito, assim, nesse ponto emocional também, profissional, foi começar a fazer Laser Day, que eu falo para todo mundo que o meu trabalho foi o que me salvou mesmo, né? Em especial, a depilação a laser. E você trabalha só com o laser hoje ou você faz outros procedimentos também? Então, eu sou fisioterapeuta também, né? Aí eu comecei iniciando com o laser, fazendo um laser só por mês. E depois, agora hoje em dia eu já faço alguns procedimentos faciais, mas assim, o carro-chefe mesmo tem sido a depilação a laser. Esses últimos 2 meses, mais ou menos, eu atendi só depilação a laser mesmo. E como é que foi esse processo para você, assim, tá? Você decidiu, vou trabalhar com Laser Day. Como é que você definiu, assim, como é que você ia montar uma agenda, aonde você ia atender, como você ia atender, se você ia alocar o equipamento, se você ia comprar um equipamento, como é que você decidiu isso para você? Então, no começo a gente acaba não achando muita referência, né? Então, assim, algumas coisas foi de pesquisa, assim mesmo, né? Eu procurando saber como que era. E o primeiro treinamento que eu fiz de depilação a laser, eu também recebi algumas dicas, né? Mas o que eu vejo que mais me favoreceu, assim, nesse início, foi as parcerias mesmo que eu fiz. Porque eu não tinha dinheiro, né, gente? Eu estava recém-formada na faculdade, eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma maca, equipamento, nem nada. Então, o que me ajudou muito a iniciar foi fazer parceria com uma colega minha, que ela é leste, né? Ela trabalha com cílios. E eu fui um dia lá no estúdio dela, conversei com ela fiz a proposta, né, que eu queria começar a trabalhar com depilação a laser, ela achou muito interessante. A gente deu uma sondada ali no público dela, né? E também porque tinha pouco tempo que eu morava na cidade. E tinha nem 1 ano praticamente que eu morava lá. Então, assim, eu conhecia pouquíssimas pessoas. Então, essa parceria em si, né, com alguém que já era que trabalhava já com a área da beleza, com a área da estética, me ajudou muito também, assim, a conseguir as minhas primeiras clientes. Então, uma das coisas que me ajudou mesmo foi a parceria, né, com uma outra E profissional. é como a maioria das pessoas começa, né? A gente Sim. busca assim,
pessoas que já estão no ramo da beleza, da estética, da saúde, até, né? Clínicas que já têm um certo público, que você vê mais ou menos se é o público que você também vai se adequar para atender, né? Se é um Isso. público como você fez, né? Sondar o público para ver se vai querer fazer o procedimento que você vai oferecer. Que também não adianta querer fazer uma parceria com um lugar onde o público em si não tem interesse em fazer a depilação a laser. Então, ter esse planejamento é essencial, né? Não só Sim, fazer a sim. parceria, saber se o público vai querer fazer a depilação a laser também. E essas parcerias, elas são muito vantajosas para ambas as partes, né? Porque a pessoa que vai fazer a parceria com a gente, muitas vezes tem uma sala que tem um dia lá que fica parada a sala, né? E aí ela acaba Isso. ganhando um valor, né? Por ou alugar a sala para você, ou vai ganhar uma porcentagem do que você está aplicando. Você oferece um serviço a mais para as suas próprias clientes, então você enriquece também, né? Enobrece a tua clínica onde você está oferecendo o serviço. Então essas parcerias são extremamente Sim. vantajosas para nós. E a maioria das pessoas começa bem dessa forma mesmo, né? Isso. E foi assim mesmo, porque o dia que ela não atendia era segunda-feira. Então, assim, quem vai fazer depilação a laser na segunda-feira, né, gente? É muito. Eu achei que era uma coisa muito difícil. Então, e por incrível que pareça, deu super certo. Eu fiquei com essa agenda de segunda por quase mais de um ano, assim, com essa agenda de segunda-feira e dava super certo, sabe? Para o meu público, para as minhas clientes. Então, foi justamente isso. O dia que ela não atendia, né? Ela disponibilizou o espaço dela para eu atender e deu certo aí por um bom E tempo. depois que vocês sondaram o público dela lá, né? Que vocês viram que ela ia querer fazer a depilação, como é que você fez para divulgar o teu serviço que você ia começar uma agenda? Então, eu tinha um Instagram pessoal, ele tinha mais ou menos umas 170 pessoas, era um perfil fechado, e eu também não entendia nada assim de como começar com o Instagram voltado para o profissional. Então, eu fui muito buscando referências mesmo no Instagram, seguindo outras meninas que já trabalhavam na área, né? Aí eu comecei, gente, eu não sabia fazer post, gravar stories, assim, nem nada. Eu fui, né, na cara e na coragem. Comecei a conversar com as clientes, né, com as minhas futuras clientes, direto assim mesmo no Stories. Eu abri meu perfil, comecei seguir algumas clientes em potencial, né, porque meu perfil era só para amigos e familiar. Então eu comecei, né, seguir algumas pessoas ali do perfil dela que eu já sabia que tinha interesse em depilação a laser. As meninas também que iam agendando começaram a compartilhar os conteúdos, a compartilhar a agenda. E eu conversava muito, mesmo assim sem saber, né, como, eu conversava muito com as clientes no Stories. Gravava mesmo vídeo, tirava dúvidas, sabe? E foi uma experiência assim muito boa. Então, igual você postou recentemente, né, Gabi, uns vídeos que você fazia antes, quando começou e agora. Então, assim, é muito essa parte da gente ir aprendendo com a prática mesmo, né? Aí hoje em dia eu já tenho uma amiga que me ajuda com essas questões de Instagram, de tráfego, né? Mas no comecinho foi bem assim mesmo. Indo buscando referência com outras meninas que já eram da área, indo trocando experiência com meninas de outras áreas também, para saber como lidar, né, com a plataforma, como fazer essa divulgação, né? E a gente não fez tráfego pago, não fez nada, a gente foi tudo no orgânico mesmo, indicação, uma indicando para outra, sabe? E você tem ideia de quantas pessoas você chegou a atender assim por dia naquela época, nessa segunda-feira aí que você fez a parceria? Sim, no meu primeiro Laser Day, a gente começou a divulgar 40 dias antes da data, né? Que foi a antecipação assim mesmo que a gente fez. Fui alimentando ali em questão de stories. Eu sempre fui assim, mais de stories, não fazia tanto feed, não. Até hoje eu sou assim. Mas no nosso primeiro Laser Day, a gente teve 21 pessoas. Na primeira agenda, assim, E foi aquela coisa, né? Eu fiz o curso e já comecei a atender. Então, de cara, eu já tive, assim, 21 clientes para atender na minha primeira agenda. Então, para as pessoas verem, né? Que eu falo às vezes aqui no Instagram que para você começar é só você realmente botar a cara e fazer, né? Claro que tem um Sim, jeito mais fácil se você já tem conhecimento, se você já, né? Depois provavelmente você deve ter tido alguns problemas assim com algumas pacientes, sim, algumas questões assim, né? Mas de cara, para você começar, você só precisa ter vontade,
precisa ter disposição e programação das coisas, né? A Thay começou sem ter espaço, né? Ela fez uma parceria, sem ter equipamento, ela fez uma locação. Aí ela não tinha clientes, ela foi atrás dos clientes. Então, tudo é questão de você construir e você executar. A antecipação de uma agenda do Laser Day, ela é, eu acho que o primeiro passo, assim, para você garantir que você vai ter lucro. Se você tivesse começado a divulgar com 10 dias, provavelmente você não teria tido os seus 20 e poucos pacientes. Então, a Sim. antecipação faz com que a gente tenha mais pacientes e, dependendo da estratégia que você tem para marcação dos pacientes, também já garante para você o aluguel do laser, já garante o faturamento. Sim, Então, né, sim, tem gente que sim. cobra antecipação do valor, tem gente que cobra taxa de desmarcação. Então, vai muito da estratégia que você executa. Quando você marcou lá o teu Laser Day, você cobrava antes ou você deixou para cobrar só no dia dos teus pacientes? Não, não. Como eu não tinha um caixa, então a gente pensou assim. Até hoje, quando eu faço parceria em alguma clínica ou em outro espaço, a gente tem sempre aquela coisa. Pode ser que dê super certo ou pode acontecer diversos, né, imprevistos. Então, o que que a gente fez? E isso foi que essa minha amiga, né, dessa parceria que eu fiz, me ajudou demais. A gente cobrava antecipação. E até hoje isso funciona para mim. Então, a gente cobrava 30%, né, do valor ali da sessão da cliente para reservar e confirmar o horário. Então, assim, eu até hoje uso esse mesmo padrão, assim, de agendamentos. Então, a cliente agenda, né? Eu confirmo ali o dia, o horário com ela, ela já faz a antecipação dos 30%. E uma outra coisa que ajuda a reduzir, desde o começo, reduzir muito as faltas, porque às vezes mesmo a cliente pagando esses 30%, tem cliente que esquece, ou acontece algum imprevisto, não vai, né? Então, além de fazer essa antecipação, eu também sempre mando lembrete para cliente. Eu mando 7 a 5 dias antes, eu mando um lembrete para ela, mando a data, o horário certinho, né? Mando para ela me confirmar, ela responder, né? Escrever para mim, confirmado, eu vou, ou se precisa trocar o horário. Então, isso tudo aí é nesse prazo de uma semana antes da data. E um dia antes, eu também mando lembrete. Oi, amanhã é sua depilação a laser. E elas amam, porque aí, assim, ajuda elas a não esquecerem mesmo, porque a vida da gente, né, da mulher, é muito corrida, né? Todo mundo trabalha, tem diversas coisas para fazer, cuidar de casa, de filho, né? Então, assim, tem cliente que fala assim comigo, eu vou agendar, mas você me lembra um dia antes. E Por é mais que bem elas anotem, importante, né? né? É Sim, bem sim, importante ter esse lembrete. Hoje em dia, né, com a correria de quem trabalha com laser, que a gente atende vários pacientes no dia, a gente tem até programas que fazem sim, isso, né? Programas de agenda que fazem automaticamente a confirmação dos pacientes. Então facilita um pouco a vida também, né? sim, Claro que se sim. você vai ficar mandando vários lembretes, às vezes você tem que dedicar um pouco mais. Né? Mas a gente tem ferramentas que nos ajudam nesse sentido também, né? Quando você Mas, começou a atender, Thay, uhum. você atendia pacotes ou você só fez por sessão? Não, não. Até hoje eu trabalho só por sessão. Porque isso é umas coisas que eu vejo que também desde o começo me diferenciou assim um pouco dos outros lugares. Que a cidade que eu trabalho, eu morava lá, né? Tem uns 7 meses que eu me mudei. Então, assim, até então, quando eu morava lá, a maioria, lá tem várias clínicas de depilação a laser. E eu comecei, meio assim, que pela intuição, assim, seguindo as coisas, eu comecei a perguntar para as pessoas no Instagram, ah, gente, o que vocês gostariam de comprar um pacote ou fazer por sessão? Aí as meninas falavam muito que comprava pacote, às vezes não conseguia remarcar a sessão, ou que fazia ali 10 sessões, o pelo não acabava e depois tinha que comprar mais 10 sessões. Aí eu já fui vendo assim, isso daí eu não tenho experiência nenhuma, como que eu vou vender um pacote para cliente de 10 sessões? Eu não sei se eu vou gostar, né? Eu nunca tinha feito, eu não sei como que vai ser, não sei como que eu vou gerenciar esse dinheiro. Então, é tudo assim, muito começou no começo mesmo, assim, muito raso, não tinha muito parâmetro, né? Em questão até de financeiro. Então, eu comecei fazendo por sessão. E até hoje eu faço assim.
Eu, para falar a verdade, eu nunca vendi mais de, assim, de 3, 5 sessões de uma vez É para que uma cliente, que são as pessoas, raras as elas sessões. estranham, né? Quando a gente fala que a gente só Sim. vende por sessão. As pessoas estão acostumadas Uhum. a comprar o pacote de 10 sessões. Isso que a Thay fez com os pacientes dela no Instagram, que foi perguntar o que é que vocês gostariam, né? Nada mais é do que uma pesquisa do paciente dos sonhos dela. Sim. Ela já tem o Uhum. público dela, e ela queria saber o que o público dela queria. Então, ela foi na fonte mais rápida, intuitivamente, mas ela fez certo. Uhum. O que é que vocês querem? Porque são as pessoas que vão comprar dela. Não interessa quem a fulana lá do outro lado do país está Sim. fazendo, ou se todo mundo vende pacote. As pessoas que vão comprar dela querem comprar por sessão. Então, nada Isso. mais é do que conhecer o público que a gente atua. Tem pessoas que vão se adaptar melhor com pacotes, tem pessoas que vão achar melhor sessão individual. Eu, por exemplo, trabalho com sessão individual e às vezes ofereço pacotes de 4 sessões, de 3 sessões, assim, sazonalmente, né? Ah, verão, inverno, aquela pessoa que eu sei que falta mais. Sim. As pessoas não querem comprar o pacote, as pessoas preferem pagar a sessão, mesmo que ela seja mais cara. Então, é a Isso. questão de conhecer o público. Teve alguém que perguntou aqui dos 30% que você cobra, né? Se a pessoa falta, se a pessoa não vai, você devolve? Como que é a política da tua empresa? Isso, então. Aí eu tenho algumas ressalvas, né? Vamos dizer assim. Eu peço para cliente, vamos supor, agendei a cliente. Aí eu mando uma imagem mesmo escrita para ela sobre os passos do agendamento e de remarcação. Aí eu lá já está descrito, né, para fazer o agendamento, o valor dos 30% da sessão, e eu tenho um prazo de 3 dias para cliente remarcar ou cancelar. Só que raras foram as vezes, na verdade, eu acho que eu devo ter devolvido o dinheiro, tipo, uma vez só. E eu sempre dou opção para ela, e isso foi no começo, né, que eu devolvi. Mas hoje em dia eu não trabalho mais com a devolução. Porque, querendo ou não, a gente teve um atendimento ali, né, que foi prestado. Querendo ou não, aqui o WhatsApp também é um tempo do seu trabalho, né? Então, você agendou a cliente, você disponibilizou horário para ela. Então, nada mais justo, né, que se ela tiver que desmarcar ou faltar, então eu não faço a devolução dos 30%, mas ela não perde esse valor. Eu deixo de crédito para ela e ela pode remarcar uma nova data. Então, vamos supor, se com 3 dias antes, a cliente desistir, não quero mais fazer a depilação a laser. Ela já está ciente que não tem como a gente fazer essa devolução. Então, ela fica com esse valor que ela fez os 30%. Ela pode tanto fazer a depilação a laser numa nova data, ou como tem outros serviços hoje na clínica, dependendo da A situação, Thay é eu boa, também posso converter esse a valor. Thay é boazinha, Né? ela ainda dá uma nova chance para a cliente. A doutora É, Fabiane Pereira fala que ela não devolve. E eu sou ainda pior. Eu não cobro taxa de antecipação das minhas pacientes, tá? Nem aqui da clínica onde eu atendo, que é a minha clínica, nem das outras 6 parcerias que eu tenho, né? Eu atendo outras 6 cidades. Eu não cobro taxa de antecipação mais. Já cobrei no passado. Hoje em dia não, porque como tem lista de espera, as pacientes uhum, sabem que se elas falharem, elas vão ficar de castigo na lista, elas vão perder a vez dela, vai subir alguém. E quando sobe alguém da lista, são meses que a pessoa vai ocupar aquele horário, não vai mais ter aquele horário para a pessoa que falhou. isso. Então elas ficam de castiguinho lá na lista de espera. Então elas fazem de tudo para não perder o horário. O que é que eu faço quando as pessoas confirmam? Eu também mando lembretes para as minhas clientes. Confirmou, não foi por qualquer justificativa que não seja plausível, eu cobro taxa de cancelamento. E aí eu Ah, cobro a taxa e elas pagam, tá? uhum, Acho que salvo uma pessoa ou outra assim que pagou e se ofendeu e não veio mais. Aí eu sim. abençoo e digo que Deus te acompanhe e que você, né, consiga dormir tranquila com isso. Porque Nossa, eu durmo mas muito bem. é Então, muito difícil as é clientes muito que fazem difícil o paciente que antecipação faz isso. faltar. Porque as pessoas se comprometem. Teve alguém que falou que eu tenho medo de fazer a sessão por sessão e as pacientes não darem continuidade.
Mas assim, a Thay, eu acho que faz dessa forma também. A pessoa vem para fazer a sessão, a hora que ela já sai com o horário dela marcado, né? Isso. Para a próxima Uhum. sessão. E daí começa todo o sistema de novo. Ela tem que pagar a Isso. taxa de antecipação, para daí, né, recebe os lembretes, confirma e vem na próxima. E aí continua o ciclo. Para mim Isso, também eu é faço assim, a isso. pessoa vem, ela só sai daqui com a próxima sessão marcada. Tem pacientes que eu marco até já a manutenção. Então, terminou o protocolo, terminou o tratamento. Eu acho que você vai vir daqui uns 6 ou 7 meses, pelo que eu já vi aqui Uhum. do crescimento do teu pelo. Eu já deixo marcado para daqui 6 ou 7 meses. E aí a Isso, pessoa eu vai faço isso recebendo também. lembretes. Então, é a questão do planejamento. Foi a Mariana Gomes que perguntou. Então, é a questão do planejamento do tratamento total da paciente. Não é porque ela não comprou um pacote que ela não tem um planejamento de todas as sessões que ela vai precisar fazer. E isso a Uhum. gente alinha na primeira sessão já com a paciente. Ela sabe que ela precisa de várias sessões. Isso. Eu faço isso também. Eu sempre deixo, eu falo para elas que é um pré-agendamento. Aí depois a gente segue e continua com os passos normais, né? Mas raramente quando a cliente dá antecipação, ela deixa de ir ou remarca, sabe? E como eu tenho mais de uma agenda, aí dá para trocar, né? Trocar De o uma horário. forma mais flexível, Hoje você assim. atende Isso. todos os dias na tua clínica, Thay? Com o laser? Não, eu tenho 3 agendas de depilação a laser. Mas eu junto, porque como eu faço a locação, então eu tento assim, né? Manter ali o padrão, a qualidade do atendimento, mas eu tento otimizar mesmo assim a agenda, né? Juntar todo mundo Para num dia só. isso. Então eu tenho 3 agendas E no mês. quantas pacientes você atende mais ou menos por dia? Ó, hoje em dia, vou contar uma coisa muito séria para vocês. Que quando eu comecei, assim, bem comecinho mesmo, fazer depilação a laser, eu já atendi 43 pessoas em um dia. Mas é igual eu já falei com a Gabi uma vez, né? Eu saía varrendo, assim, todo mundo, né? Então, assim, eu trabalhava na varredura, eu não tinha noção do tempo que eu tinha que ficar ali, né? Varrendo o cliente. Eu achava assim, acho que já tá bom. Pode vir a próxima. Então, eu já cheguei a atender 43 clientes, mas assim, foi uma agenda de mais de 12 horas. E eu vi que aquilo ali, com o tempo, já não estava tendo uma qualidade, eu já não estava conseguindo. Eu fisicamente também chegava nas últimas clientes, na metade eu já estava super exausta, super cansada. Então, se é cliente de primeira sessão, você não consegue orientar o cliente direito, prestar, né, aquele atendimento assim com qualidade para o cliente. Então, eu comecei a aumentar os dias de agenda e reduzir o número de pessoas. Mas hoje eu ainda atendo por agenda 28, 30, 31, Mas aí, que eu como consigo você também atender. tem, como você tem também um valor mais agregado no teu trabalho, você Isso, consegue cobrar mais do que você cobrava lá antigamente também, isso, né? isso. Consegue ter E um resultado. também, assim, hoje em dia eu tenho prática, então eu já sei o tempo que eu vou gastar para fazer a sessão. Antes eu também não tinha, né, essa noção. Então, assim, hoje em dia eu já tenho, de acordo com as áreas ali que a cliente vai fazer, o período, né? O tempo. Essa cliente aqui eu vou gastar uns 15 minutos, essa aqui eu vou gastar 30 minutos. Então, eu já consigo ter esse gerenciamento, assim, do tempo mesmo da agenda. Então, assim, eu atendo 28 clientes. Quando tá uma agenda, assim, mais fraquinha, umas 21, 23, né? Mas umas 30, 31 hoje eu atendo, assim, bem tranquila, sem ficar passando mal, né? Sem Porque ficar dia dor de laser é capenga aqui. no final do dia, Isso, né? exatamente. Quando eu comecei a fazer a depilação a laser, há 7 anos atrás, o meu primeiro laser day, eu marquei 6 pessoas. Só. Com Só. Foi medo o que eu do consegui. tempo? Eu paguei o aluguel da máquina e só. É, Só. Não tive R$ 1 de lucro. Mas, para a segunda agenda, eu já marquei 17, 18 pessoas. E aí eu já comecei a ter você lucro. viu que dava, né, para atender. Caiu. Eu meio que demorei a pegar o jeito de marcar os meus Uhum, pacientes, tá? Então, para cada pessoa é um processo diferente. E é importante a gente sim. falar disso, porque as pessoas acham
que esse marketing que fazem da depilação a laser é verdadeiro, né? Ah, você compra o equipamento e você atende uma pessoa por dia, você já paga o aluguel da máquina, a prestação, a É, parcela. E não é bem assim. Na vida real é um pouco mais difícil de você ter pacientes sim. assíduos com os, né, para marcação assim de agenda. Então, você precisa ter um planejamento, como você fez, com 40 dias de antecipação. Você Uhum. precisa botar a cara na rede social para você mostrar para as pessoas o que você faz e como você faz. Você precisa conversar com as pessoas que já estão no mercado para você poder fazer parcerias de sucesso. E também Sim. alinhar essas parcerias, porque eu já fiz parcerias que não deram certo. Por mais que eu Uhum. fizesse antecipação, que eu cobrasse antecipação, que eu alinhasse com os pacientes, os meus pacientes não alinhavam comigo por causa do perfil da outra pessoa da parceria. Então, às vezes, não vai fechar mesmo. E aí não vai para frente, não dá Sim. certo, as pessoas desanimam. Ai, não é para mim a depilação a laser. Mas, às vezes, é só o alinhamento que não está bem certinho ali para você. Sim. Então, o comprar ou alugar o equipamento é uma questão bem particular. Eu mesma aluguei, agora é que comprei um equipamento, mas até então sempre aluguei, mesmo atendendo 7 cidades por mês. Então, funciona muito bem a locação também. Não é esse o problema. O problema são o problema, na verdade, é a questão dos pacientes. Você precisa mostrar para os pacientes o que é que você tem a mais para fazer os pacientes quererem fazer Isso. com você e não com outra pessoa. E esse é um diferencial que só você vai ter. Porque do jeito que você faz, é só você que faz. Aí Isso. aprendeu de um jeito, fez o curso dela, depois ela participou do meu curso e com certeza ela lapidou todo o conhecimento dela para montar o Sim. laser day dela. Ela nunca vai fazer igual a mim, igual a Jéssica, igual a Mel, igual a qualquer outra pessoa. Ela vai fazer do jeito dela e vai funcionar para ela. Então a questão é que cada uma tem que achar o jeitinho que funciona para si. Tem essas dicas, né, da antecipação, de você conhecer o teu público, saber o que, que ele quer, como que você pode atuar, mas você tem que também saber a maneira como você vai fazer para que as pessoas queiram fazer com você. Então é toda uma questão. Tem algumas pessoas fazendo perguntas aqui. Puxa, você Uhum. consegue ver as perguntas, Thay? Ou só Sim. eu que tô no escuro aí? Não, tô vendo. Ô, Gabi, isso que você tá falando é muito interessante, porque quando eu comecei, uma das coisas que eu vi que praticamente só eu fazia na minha região era essa questão de da personalização mesmo, porque o que eu via lá no começo, naquela, né, pesquisa ali que eu fiz prévia, que as meninas reclamavam muito que todas as vezes que elas compravam, primeiro já começava a comprar o pacote, não conseguia reagendar, não via resultado, né? E depois que a cada sessão que elas iam, uma pessoa atendia elas, uma pessoa diferente atendia elas. Então, por exemplo, elas iam um mês, uma pessoa atendia. Voltava na outra sessão, É era outra outra pessoa que pessoa. atendia. E a cidade que eu trabalho é uma cidade pequena também. E assim, acaba que todo mundo se conhece. Aí as meninas ficavam assim, nossa, todo mês eu tenho que ir lá e fazer sessão com uma pessoa diferente. E isso era uma coisa que incomodava elas. Então eu vi que isso era um ponto que eu podia trabalhar o meu diferencial com assim, não, eu vou te atender do início até o fim. Então, gente, é assim, até hoje é cansativo sim, né? Tem essa parte cansativa. Mas a cliente vem, me chama no WhatsApp, eu agendo ela, eu atendo ela. Se ela tiver qualquer dúvida, qualquer coisa pós-sessão, eu que vou responder. Então, realmente isso gera muita confiança do cliente na gente. E isso que as meninas gostaram muito no começo também, delas saberem que eu ia atender elas do começo até o fim. Porque, Que elas iam começar a querendo fazer o ou leasing não, comigo. é um procedimento mais íntimo a depilação, Sim, né? Então elas têm um sim, pouco de vergonha, elas querem um pouco mais de privacidade. Então o fato de você atender sempre, né, a mesma pessoa que faz o isso, atendimento conta muito como um diferencial. E isso é sim. uma coisa muito legal que você fez também. Você pesquisou como já era feito para achar o teu diferencial. E isso é uma coisa que as pessoas Uhum, esquecem de fazer. Não é que você vai pesquisar a tua concorrência, você vai pesquisar a dor do teu futuro cliente. O que é que eles isso. querem, né? Por que é que eles estão infelizes nos outros lugares que você pode oferecer uma coisa diferente, uma coisa melhor para eles, né? Uhum, Isso vale muito a se pensar se você vai começar a fazer um laser day agora. sim. A Regina falando assim, eu também tô assim agora, só faço para pagar o aluguel. Regina, não desiste, tá? Nos próximos vai ficar melhor.
Mas toda vez que eu testo fazer alguma parceria com alguém, eu já tentei fazer outras também, e igual você falou, não deu certo, né? Mas quando a gente começa, eu pensava muito assim, o meu primeiro Laser Day, eu pensava lá no primeiro. Se eu tiver pelo menos, e isso eu já combinei com a minha colega que eu fiz a parceria. Eu falei pra ela, a gente vai fazer um teste, eu não sei, você também nunca fez, a gente nunca trabalhou assim. Então vamos fazer um teste, é o nosso primeira agenda. Se a gente tiver pelo menos o dinheiro da máquina e de comprar os descartáveis, a gente já vai sair, vamos dizer assim, no lucro, né? Não vai ter prejuízo. Então, assim, pelo menos para fazer o Laser Day, a gente vai E ter como é ali que o você dinheiro. faz Então, essa divisão aí com a tua parceria? Você faz a parceria, você paga um aluguel para a parceria, você paga uma porcentagem? Como é que vocês dividem essas questões? hoje em dia eu comecei uma nova parceria esse mês. Ontem, inclusive, foi minha primeira agenda em outra cidade, né? E aí, o que que a gente faz? Eu gosto de trabalhar com a comissão, com a porcentagem mesmo. Então, a gente senta ali, tira o valor da locação, o gasto ali com os descartáveis, né? Essas coisas. E o que sobrar, vamos dizer assim, o lucro, né? A gente faz um repasse de porcentagens. A gente combina uma porcentagem ali e faz o fechamento. Aí depende muito também, se a clínica, se a outra, né, profissional, outro espaço, vai me ajudar a captar cliente ou só eu vou captar, por exemplo, que isso também é importante, né, a gente saber. Conta bastante. Será que só eu vou ter que agendar ou você também vai me ajudar? Como que a gente vai fazer isso? Então eu já defino isso tudo no começo para depois não ter problemas. Igual eu já tentei agendar em outros espaços e tinha muito disso, assim, da pessoa achar que estava difícil demais agendar cliente ou que não ia dar conta, então não deu certo. Não era o modelo, igual você falou, né? Daquele profissional, daquela clínica. Então agora eu já deixo assim, eu já estabeleço isso tudo antes, mas de despesa assim mesmo, o que eu gasto é a locação, os descartáveis, dependendo se for um lugar que eu tenho que fazer um deslocamento muito grande, né? A gente também tem que colocar em conta, né? E o que tirar ali desses gastos, a gente faz a divisão Vocês de dividem só do porcentagem, de lucro, comissão. então. É só a parte Isso, do lucro que isso, você só do divide. lucro. Eu já faço Por isso que eu já diferente. falo, se a gente tiver pelo menos o primeiro laser day ali, o valor da locação, a gente não vai sair assim, né? Não vai ter que tirar do bolso para Para pagar. pagar. Eu já Isso. faço um pouquinho diferente, né? Eu pago uma porcentagem para as pessoas onde eu faço parceria e as pessoas montam a agenda. A minha regra é essa, assim, eu não consigo captar clientes. Então a pessoa marca todo Uhum, mundo, faz a agenda, prepara a sala e tudo. Ela sim. disponibiliza tudo, a sala, o ar-condicionado, tudo. Eu levo o equipamento e os descartáveis. E eu arco com o Uhum, custo dos descartáveis, do meu deslocamento, do equipamento, é tudo meu o custo. E aí eu sim. passo a porcentagem da agenda. Né? Então eu não desconto nada, é do bruto que eu pago a Uhum. porcentagem. Então pode ser que tenha uma divergência aí da porcentagem do que a gente faz, né? Você provavelmente deve pagar uma porcentagem um pouco maior do que eu pago para as minhas parceiras, porque eu tenho o custo também. Mas, por exemplo, um gel, eu sempre compro aquele grande, de 5 quilos. Então, aquilo Uhum. ali, pra gente que faz o pontual, dura muito tempo. Então, o laser que a gente tem mais, vamos dizer assim, despesa é o primeiro, que é onde você tem que comprar ali os materiais, né? E forro, papel, essas coisas, geralmente eu já compro e deixo guardado, tipo, faço um estoque, entendeu? Eu também compro Então, em quantidade, assim, é, para palito, descartável, luva, tudo eu então é meio compro que tudo em já caixa fica fixo fechada. ali, sabe? Essa despesa já fica um valor fixo. Mais Então, quando a acessível gente também. tem que repor, né, no caso, se tiver que comprar tudo de novo. A Bela Fonseca perguntou, tá, quando os clientes pagam no cartão, como que você faz? Então, o que acontece? Quando eu faço combos, né? Então, assim, é de acordo com as áreas. Então, por exemplo, se a cliente for fazer só uma virilha, tem um valor. Se ela for fazer virilha e axila, eu faço um combo com valor, né, especial, que eu falo para elas, com valor melhor. Então, fica muito mais vantajoso a cliente comprar o combo do que comprar a sessão, né, separada. Então, é, eu passo o cartão, eu passo no crédito, mas eu não divido. Se a cliente quiser dividir, aí eu coloco a taxa de parcelamento do cartão, E entendeu? aí, como é Eu que repasso você para passa frente. para a tua parceria esse valor do cartão? Você espera receber para depois passar para a pessoa ou você já paga e depois você recebe? Como é que você faz?
Então, a maquininha que eu uso, ela cai com um dia. Geralmente, eu sempre faço o acerto no dia depois, entendeu? Vamos supor, eu fiz o laser hoje, amanhã eu faço o fechamento e acerto com a pessoa. Uhum. Até porque, pra gente que aluga também, é muito importante a gente também saber escolher o locador, né, Gabi? É. Então, assim, graças a Deus, a empresa que eu alugo, né? Eles também já têm essas coisas, assim, e já tem um tempo que eu alugo com eles, então a gente já tem, assim, acertado. Se eu não conseguir acertar tudo, assim, né, naquele momento, eu acerto no dia anterior. Então me dá um tempo, assim, de fazer o fechamento, Decaiu de o ver se teve dinheiro alguns do juros, cartão e tal. isso, de cair o dinheiro. E aí, essa clínica que eu fiz parceria agora, ela falou que ela repassa os juros para o cliente. Então a gente tem que se atentar a isso também, né? Uhum. Porque ela vai me ajudar a captar os clientes. Então, querendo ou não, como é um lugar ou um lugar novo, vamos dizer assim, que é uma grande parcela das clientes que eu atender já vão ser clientes dessa clínica, que ela vai converter para o meu serviço. Então, elas já estão acostumadas ali com o modelo daquela clínica, daquele espaço. Então, nesse que eu estou fazendo parceria agora, né, que é em outra cidade, ela, quando a cliente passa no crédito, né, ela passa os juros para a cliente. E a maquininha dela já é automático, por exemplo, vamos colocar. Ela coloca ali R$ 150 para a cliente pagar, mas aí desconta direto já do cartão da cliente, entendeu? Não cai para ela. O valor dos juros, ela recebe o valor cheio da Uhum. sessão, entendeu? Entendi. Eu desconto o valor, né? Eu não cobro o juro do meu crédito, também não parcelo. Uhum, Eu só faço o valor cheio, passo no crédito, no débito, no Pix também, né? Para quem quer sim, pagar. Eu desconto a taxa do cartão e repasso o valor, a porcentagem do valor sem a taxa, né? isso, isso. Antes eu fazia assim também, quando eu comecei, eu tirava o valor ali, né, da maquininha, que eu nunca repassei para o cliente. Quando passava uma vez direto no crédito, é uma forma de pagamento. Aí eu não descontava da cliente, mas aí no final ali a gente tirava os juros, entendeu? E os teus preços, tá, eles são tabelados, assim, eles são iguais, por exemplo, na tua clínica é o mesmo preço que em outro lugar que você atende, ou tem diferença? Então, é, a gente tem que avaliar muito a cidade, a região, como que é aquele público, né? Isso a gente tem que levar em consideração. Mas uma coisa também que, por todas essas questões que a gente já citou aqui, principalmente de a gente conseguir personalizar mesmo o tratamento para cliente, eu não foco muito em valor de outras clínicas. Claro que a gente tem que ter uma noção ali, né, de quanto que é, mas eu não me apego muito ao valor ali dos concorrentes, né, vamos dizer assim. Porque a gente sabe o que a gente investiu, o que a gente gasta, o tempo que você se dedicou ali estudando, né, os cursos que a gente já pagou, investimento com espaço e tudo mais. Então, assim, os valores hoje, eles estão os mesmos para as duas cidades, entendeu? E acaba sendo até um pouco mais alto do que do valor da região, assim mesmo, entendeu? Então, Sim. assim, eu não me apego muito, assim, ao valor do concorrente, mas o valor que eu uso na minha clínica de Igarapé e que a gente está usando nessa de Betim está sendo o mesmo, só que em Betim é uma cidade muito maior mesmo, em questão de, tem mais clínicas, tem muito mais habitantes, então os valores tendem a ser um pouco mais baixo em relação, né, à cidade que é onde que é a minha clínica, entendeu? Mas aí deu pra gente manter os mesmos valores, assim, e as clientes aceitaram, né? Super aceitaram assim e pagam tranquilo. Eu já tenho uma tabela de valores para cada cidade onde eu atendo. Uhum. Para cada cidade, não. Tem a minha cidade e mais duas cidades que são aqui pertinho é o mesmo valor. Eu também faço essa opção dos combos, né? Que se virilha, meia Sim. perna, que se virilha faz um pouquinho mais barato, assim. Mas não dá Uhum. muita diferença, não. É só para elas terem a impressão de que estão fazendo baita negócio, assim. Sim. E já para cidades onde eu atendo que são um pouco mais longe, assim, que eu desloco 100, 150 quilômetros, Nossa, 200 quilômetros, aí é é. um pouco maior Sim. o valor. Porque daí já vai embutido também o valor do meu deslocamento, né? Então tem o Sim, sim. deslocamento, tem o desgaste do meu carro, sou campeã em furar pneu, já tenho que colocar o gasto do pneu ali junto, né? Não posso sair no prejuízo. Uhum. Então a gente já faz a precificação embutindo todos esses gastos, né? Sim, Teve alguém que tem que perguntou, avaliar tudo, Thay, né? qual que é a porcentagem que você paga para as tuas parceiras, se você quiser falar. Sim. Quando eu iniciei lá, né, no comecinho,
que não tem tanto tempo, eu fazia porcentagem de 30%. Aí, hoje em dia, como eu já estudei também, né, gente, muito mais, a gente com tudo, né, muda depois que a gente já tem mais experiência e tudo. Então, hoje eu combino muito esses valores. Então, varia de 20, 25 a 30%. Depende também dessa ajuda que a clínica ou que o profissional vai me dar, né? Uhum. Porque se, não, eu não vou agendar nada, eu vou ter que fazer o trabalho todo sozinha para agendar os clientes. Aí é uma porcentagem. Ah, não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a captar, vamos fazer um tráfego, vamos divulgar. Então, nada mais justo daqui também a gente, né, recompensar mais é, essa pessoa que vai estar ajudando a fazer os clientes, porque sozinho, Uhum. 100%, acaba sendo, né, um pouco mais A maneira dificultoso. Então, como depende eu muito. trabalho, eu pago 20% para a pessoa, né, para parceria, só que eu arco Sim, com todos os custos, né? Eu sim, pago sim. o aluguel do equipamento, né? Agora eu tenho equipamento, mas antes eu pagava o aluguel, eu pagava os descartáveis, eu pagava Uhum, tudo e pagava 20% para parceria. Só que eles também montam toda a agenda. E eu tenho um sim. número mínimo de pacientes. Por exemplo, eu vou começar a atender. Tem um número X de Isso é pacientes, importante. dependendo do valor que você coloca na sessão, para fechar o valor, para cobrir o teu dia. Quando não Sim, tem esse número de pacientes, a gente cancela a agenda e aí não vai. Né? Por isso, sim, nunca aconteceu de entendi. ter que cancelar a É, agenda. Sempre acontece de ter mais gente do que o esperado, inclusive, porque daí a gente tem a antecipação, né? Todo um processo uhum, de antes. Então faz muito tempo que eu não começo uma cidade nova para fazer o Laser Day. Já faz a cidade mais recente que eu atendo, já fazem 4 anos que eu atendo. Então é mais contínuo. Nunca aconteceu de chegar e não ter os pacientes suficientes para não sim. fechar o dia. Isso é ótimo. Mas tem que ter uma Uhum, antecipação e pensar que isso pode sim acontecer. E a gente não pode ficar no sim. prejuízo por conta disso, né? Não, prejuízo não dá, né? A Rita perguntou assim: quando vende sessões avulsas, não corre o risco da cliente não aderir? Tipo, a partir da terceira sessão ela não pode parar de ir? Isso acontece também para quem compra o pacote. Então, para quem não É, tem a intenção de continuar, quem compra o pacote também não vai aderir ao tratamento. Só que quando a gente entrega mais resultado, quando a gente faz por sessão, a paciente ela está pagando mais caro, ela sabe disso, então normalmente é uma paciente que já tem um nível de consciência um pouco maior sobre o tratamento. E a gente sempre enfatiza isso em cada sessão. Então a paciente vai sair daqui já com a próxima sessão dela agendada, sim. sabendo que precisa vir. E aí já tem a taxa de antecipação que também retém um pouco mais a paciente. Então tem toda uma questão assim, né? A TAI faz a taxa de antecipação. Eu cobro multa de cancelamento. São modelos diferentes, mas que funcionam da mesma forma. Então tem que Uhum. ver por que é que as tuas pacientes estão não aderindo ao tratamento. Talvez não seja porque você vem de sessão avulsa, talvez seja por outras questões. Então tem que conhecer o público, né? Saber por que ele está fazendo isso. Gabi, eu vejo, de modo geral, que agora na minha clínica, trabalham outras profissionais comigo de outras áreas também. E eu vejo que mais assim pega pra gente no começo é essa coisa do cobrar, que é o que aconteceu comigo também. De você falar assim, nossa, mas como que eu vou cobrar da cliente antes? Então eu ficava assim no começo, ai meu Deus, eu vou ter que mandar isso aqui pra cliente. É aquela coisa, né? Você manda a mensagem e nem volta pra ler. No começo era muito assim. Mas hoje em dia, depois que a gente vai vendo esses prejuízos aqui, igual as meninas estão falando, que tem que pagar, né? Tirar do bolso delas para pagar a locação. Depois que a gente começa a ver que o prejuízo vai bater ali, né? A gente fala, não, não tem como, porque a gente tem que pensar que é uma troca, a gente está prestando um serviço para cliente, né? Então, assim, a gente não pode ficar com medo. Ai, nossa, se eu cobrar da cliente os 30%, ou sei lá, antecipação, o que que ela vai pensar de mim se eu cobrar a taxa de cancelamento? O que que ela vai Sabe pensar, né? o que eu A gente não vejo? pode ter medo Eu disso, vejo porque é o nosso isso trabalho também, é né? uma questão muito assim que pega muita gente da nossa área e eu vejo que Sim, é muito uma crença limitante que a gente tem. sim, sim. Sabe por quê? E agora é um momento coaching, tá? Do nada, assim, do nada é um momento coaching no meio da live. A gente tem a nossa área, de uma maneira geral, da depilação a laser, qual é o perfil das pessoas que começam a trabalhar com a depilação a laser normalmente, tá? Generalizando isso, tem as exceções, mas normalmente são Sim. pessoas que
formam na faculdade, sofreram para fazer a Uhum. faculdade, pagaram lá, o pai e a mãe ajudou a pagar, ou trabalhou para pagar a faculdade. Aí formou, precisou trabalhar, começa do nada. Monta uma salinha em casa, ou tem uma salinha nos fundos, ou a amiga emprestou, ou a amiga alugou uma salinha num salão de beleza. É tudo muito puxado, sabe? Tudo muito Sim, árduo, muito trabalhado, muito sofrido para a gente entrar no mundo da depilação a laser. A gente entra no mundo da depilação a laser e a gente começa a ganhar dinheiro. Porque laser dá dinheiro, gente. Dá. Imagina você sim. trabalhar, por exemplo, sei lá, antes de eu trabalhar com depilação a laser, eu sou fisioterapeuta também, mas eu fazia unha. Eu era manicure. Foi assim que eu me sustentei na faculdade. Eu fazia a unha das minhas Sim, sim. colegas, das minhas vizinhas. Então foi assim que eu me sustentei. Eu levava 1 hora para fazer um pé e mão de uma cliente e eu ganhava R$ 35 10, 15 anos atrás. Quando É, eu comecei a trabalhar com depilação a laser, em 15 minutos eu ganhava 150 fazendo uma virilha. Então, a gente exatamente. vê o dinheiro entrando na nossa vida e a gente se acostuma com isso. E por que a gente tem dificuldade de cobrar dos nossos pacientes? Porque a gente tem medo de voltar para aquela região de cobrar trinta e Uhum. cinco reais por 1 hora, porque os pacientes não vão pagar o valor que você está cobrando. É uma crença limitante que a gente tem. É uma Sim, sim. escassez da nossa vida. A gente veio da escassez. A gente passeou pelo vale da prosperidade e tem medo de voltar para aquela escassez. Então a gente tem medo de cobrar dos nossos pacientes, porque a gente acha que eles não vão ver o valor do nosso trabalho, porque a gente Isso. ainda não visualizou isso. Quando a gente começa a ver o valor do nosso trabalho, que a gente trabalha diferente, que a gente não precisa das 10 sessões, que a gente dá mais resultado, a Uhum. gente trata os pacientes de uma forma diferente, os pacientes começam a visualizar isso também, e aí eles pagam. Então, é muito essa Isso. questão que a gente parece que está cometendo um crime quando está cobrando o paciente. E é o nosso Sim. trabalho. É justo que ele seja remunerado. É justo que seja bem valorizado, porque muito custa o que muito vale. Sim. E eu mudei, eu comecei a mudar minha cabeça e justamente por isso, igual você está falando, que eu vi que realmente meu trabalho ele tinha um valor, que eu estava entregando um resultado ali para as clientes, que elas gostavam do meu atendimento, né, e tudo mais. Então, eu vejo também que no começo, quando eu nunca tinha trabalhado, eu formei na faculdade, eu já trabalhei em diversos lugares antes, né? Formei trabalhando em shopping, de vendedora. Então, foi um ponto que me ajuda até hoje, né? Porque a gente, antes de tudo, a gente tem que saber vender, né? Então, eu acho assim também que conforme a gente vai pegando mais segurança no nosso trabalho, você também vai valorizando mais o seu trabalho e isso te dá mais segurança de cobrar. Porque enquanto a gente fica assim, ai, nossa, eu não sei, fica com medo. Nós, se eu cobrar dessa cliente, chegar lá, dar alguma coisa errada, eu queimo a cliente, por exemplo, né? Ou então ela fala que não viu resultado, ela fala que não gostou e eu já cobrei. Então, tipo assim, a gente fica com esse medo, essa insegurança também. Mas conforme você vai avançando, vai pegando ali a prática, vai vendo que é possível, sim, né? Você entregar um resultado para cliente, vai trabalhando esses diferenciais, a gente consegue ter mais segurança para cobrar. Então, hoje em dia, eu não tenho essa coisa mais não, eu já mando ali. E uma coisa que ajuda também é você já deixar a mensagem pronta, que você não tem que ficar toda vez escrevendo, toda vez, ah, o que que eu vou falar? Como que eu vou falar? Então, você A deixando Marina a pediu mensagem aqui, ali ó. prontinha, você já A manda. Marina pediu exatamente isso. Dá uma dica de como começar a aderir a isso, já que não tem o costume. Quando eu comecei a cobrar taxa de cancelamento, como é que eu fiz isso? Né? Porque eu também não tinha esse costume. Eu troquei, Sim, né, a taxa de antecipação ali pela taxa de cancelamento. Porque eu tinha muito mais um número de pessoas. Que não é muito assim, mas tinha sempre alguma pessoa ou outra que confirmava e não ia. E não um pessoal que não confirmava. Então a pessoa confirmava e acabava não indo. é. Então, o meu Nossa, problema era isso é esse. Aí eu péssimo. sanei cobrando uma multa. Mas o que você pode fazer, Marina? É Marina? Não sei se é Marina ou Marinara. Não sei. A Mari. O que você pode fazer? Começa na hora de você confirmar os teus pacientes, de mandar esse lembrete, como a Thay faz, mandar uma imagem já com Eu os mando, cuidados mas, é. pré-sessão
e fala, devido à nossa alta demanda para garantir o teu horário, a partir de agora cobraremos uma taxa de tantos por cento do valor do teu procedimento, que como está agendado axila, que custa tanto, é esse o valor, segue os dados para o Pix. Pronto. Sim. Ou o Não, link para do vocês terem cartão. noção, eu tenho cliente que agendou, fez antecipação, tudo bonitinho. Ela não consegue ir, sem eu cobrar, ela fala assim, Thay, eu não fui, eu não pude ir, mas mesmo assim eu vou te pagar a sessão, porque eu fiz o compromisso com você e eu sei que você tem seu compromisso. E assim, não é nenhuma nem duas clientes, assim, eu tenho diversas clientes, assim, que se ela não conseguir ir, mesmo assim, ela sente a obrigação de me pagar, mesmo por ela não ter ido, porque ela já fez aquele compromisso comigo e ela entende tudo isso aqui que a gente está falando, o valor, né, do nosso trabalho, o compromisso que antes de eu fazer o compromisso com a cliente, eu faço um compromisso com o locador, né? Então ela falou assim, não, eu não quero que te atrapalhe, eu sei que você tem suas coisas para resolver, né, a locação da máquina, porque com o tempo a gente vira muito amiga, né, das clientes. E elas já têm essa noção, elas entendem, não, eu não fui, mas mesmo assim eu fiz o compromisso, né? Então elas acabam arcando mesmo com o prejuízo, né, vamos No dizer assim. caso, no meu caso, né, que eu cobro a taxa de cancelamento, eu mando, Uhum. na hora que eu confirmo, eu já aviso, olha, o teu horário está confirmado, é tal horário, mando a imagem com os cuidados, né, que tem que Sim. raspar o pelo, manter a pele hidratada, Uhum. só aqueles cuidados pré-sessão. E Sim. embaixo está escrito, caso você não consiga comparecer, me avise com 24 horas de antecedência para eu poder colocar outra pessoa no teu lugar. E caso isso não aconteça, será cobrada uma taxa de cancelamento de tanto, né? Aí alguém perguntou assim, e se a Uhum. cliente se recusar a pagar a taxa de cancelamento, né? O que que acontece? Simplesmente ela não vai ter o horário dela remarcado. Então, É, não eu vai vou fazer nunca mais. perder a cliente. Aí as pessoas pensam assim, tá, mas eu vou cobrar, eu vou perder a cliente, porque ela não vai querer pagar. Gente, cliente que não valoriza o nosso trabalho, ela Uhum. merece receber alta. A Sim, gente tem que exatamente. aprender a demitir as nossas clientes também. Porque você não está fazendo um favor para ninguém. Você não está ali Sim. brincando de fazer depilação. É o teu trabalho. É um trabalho que eu espero que você tenha estudado para estar executando. Que olha só, hoje é quarta-feira, 9 horas da noite, você está aqui vendo uma live, dedicando o teu tempo a aprender, a ter conhecimento. Tudo isso é compromisso que você faz de entregar o teu melhor para a tua paciente. É justo que ela pague Isso. pelo teu trabalho. E se ela não tem o compromisso com você, com o próprio tratamento dela, não cabe a você se ofender se ela não pagar. Só que não Isso. cabe a ela se ofender se você não quiser mais atendê-la. Eu já aprendi Gente, uma outra a duras penas coisa, que a gente tem que demitir paciente que não valoriza o nosso isso. trabalho. Abrir espaço para quem valoriza. Uma outra coisa que eu aprendi muito, Gabi, nesse tempo, é que se a cliente realmente ela quer fazer com você, ela vai pagar a antecipação, no meu caso. Se ela quiser fazer com a gente, ela vai pagar. Aquela cliente assim que fica ali conversando, você demora 5 dias para agendar a sessão dela. Esse horário não dá, esse dia não dá, não sei o quê. Tem muita dificuldade, tem muito empecilho. Você manda ali a antecipação, né? No meu caso, manda ali 30% do valor da sua sessão. Se ela não fizer, se ela não quiser fazer com você, ela não vai pagar. Então, tem muitas clientes que não pagam a antecipação, não confirmam e realmente não vão. Mas já tem cliente que quando elas querem mesmo fazer com a gente, elas pagam. Então, hoje em dia, sim, eu já consigo saber, né, ali no decorrer da conversa, qual que realmente é a intenção da cliente. Porque tem cliente que chega só para saber mesmo, para fazer uma pesquisa, né? Mas às vezes tem vergonha, assim, a pessoa, como cliente, tem vergonha de falar assim, eu não tenho dinheiro hoje, ou não, eu não vou agendar. E fica aquela coisa, te enrolando, É né? que a Então, gente, hoje em às dia, vezes, gente, tem. se a cliente quiser fazer com a Ela vai gente, fazer. elas pagam, gente. A gente É, tem uma coisa assim que a gente fica um pouco magoado, né? Quando as pessoas não querem sim. fazer com a gente. A gente fica meio preterido, assim, por que será que fechou com outra pessoa? Não quis. Eu sou a Uhum, melhor, por que não quis fazer comigo? Vai ter paciente para todo mundo. E você não vai sim. conseguir atender todo mundo. Claro que se você não está tendo paciente nenhum, tem alguma coisa errada. Mas você também não Uhum, vai conseguir atender todo mundo. Vai vir muita gente curiosa, muita gente perguntando preço. E cabe você se posicionar. Então, tem vezes que não. Sabe aquela coisa de não bater o santo?
Tem paciente que não vai bater o santo com você. Tem gente que nunca vai fazer nada com você e simplesmente não gosta de você. Você nunca trocou uma palavra com a pessoa, nada. Mas ela não gosta de você, ela não vai fazer com você. E às vezes ela vai fazer com outra pessoa que ela se identificou mais, que ela gostou mais. A gente é assim. Você não vai, às vezes, sei lá, num médico. E às vezes é o melhor médico da cidade, todo mundo falou muito bem do médico. Você vai e você não bate o santo, você não... Ai, não gostei. Vou em outro, daí no outro eu gostei. É a mesma coisa. Nem sempre vai bater o santo teu com o paciente. Nem sempre o paciente vai amar você. Nem Sim. sempre vai ser assim. Tem pacientes que vão preferir mesmo ir fazer com outras pessoas. Ou porque gosta mais Uhum. da outra pessoa, ou porque o preço da pessoa é mais acessível para a realidade do paciente. E a questão do preço não tem a ver com o que você oferece, Sim, mas sim com a realidade sim, do sim. paciente. Não é você que tem que se adequar à realidade financeira do paciente, e sim o paciente adequar aquilo que ele compra, aquilo que ele vai investir o dinheiro dele, né? Então não tem a ver com nós, tem a ver com a realidade do paciente. E eu vejo muita gente errando na depilação a laser por isso. Vai baixando o preço até atrair a base da É, pirâmide, ali onde todo mundo tá. A concorrência é maior aqui no preço, gente. Vocês erram aqui porque vocês querem ganhar no volume. Só que sim, vocês não vão conseguir bater de frente com o preço. É muito difícil. Tem que ter um diferencial, tem que bater de frente nos andares de cima da pirâmide, onde a concorrência é menor. E aí você consegue se diferenciar, porque quem cobra mais, cada pessoa vai ter um diferencial diferente. Cada pessoa vai entregar de uma forma. E aí você vai brigar só por essa preferência das pessoas e não por preço. Então precisa uhum. angariar o paciente certo. Às vezes você está mirando para o lado errado também, né? Precisa olhar para o paciente certo onde você quer atender. Uma outra Você coisa, marca a Gabi, avaliação antes, Thay? é, só concluindo isso que você falou, uma outra coisa também que me ajuda muito a filtrar essas clientes é, por exemplo, eu conversei com a cliente hoje, ela parou de me responder. Aí eu deixo ela lá. Aí quando vai amanhã, eu pergunto, por exemplo, assim: Oi, Gabi, tudo bem? Você ficou com alguma dúvida e tal? Isso me ajuda muito a filtrar qual que foi a intenção da pessoa me chamar. Então, às vezes, eu falo assim: aconteceu alguma coisa? Tenta ali, né, entender o que que aconteceu. Aí, hoje em dia, eu já recebo situações assim, das meninas falando comigo. Ah, não, eu quero agendar, mas é porque eu só posso no começo do mês, ou então estou esperando eu receber para agendar com você. Então, eu sempre busco saber, até mesmo para eu entender, né, qual que é o caminho ali mesmo Uhum. que aquela pessoa tem, e sempre vai acontecer isso. Então, é importante também a gente saber, por que que a pessoa não agendou? Por que que ela parou de responder? Claro que tem gente que não vai responder mesmo, mas hoje em dia as meninas, como hoje em dia minha comunicação mesmo melhorou muito, então as clientes já vê a necessidade de me dar uma resposta, né? De não deixar a gente ali no vácuo, né? Mas sobre a avaliação, como eu faço o laser day, né? Então eu não faço a avaliação antes. Eu faço no dia mesmo da sessão. Mas aí eu já tenho muito essa conversa aqui no WhatsApp mesmo com a cliente. Então eu tiro a maior dúvidas, eu já faço vamos dizer assim, né? Uma prévia Uma aqui no WhatsApp. pré-avaliação. Isso. Então, eu pergunto várias coisas. Eu pergunto se tem foliculite, se usa cera, se usa gilete, né? Se tem alguma mancha na pele. Já pergunto ali alguns dados de saúde. Aí, na hora que a cliente chega, eu já, né, faço aquela avaliação ali, aquela inspeção física, assim mesmo. Mas eu já faço uma anamnese, né, prévia, direto no WhatsApp mesmo. E Para tem dado otimizar certo, o assim, tempo, até né? hoje. Isso. E tem raras clientes, aconteceu umas 2 vezes só, de duas clientes quererem me conhecer primeiro antes de fazer o laser. Então falaram assim: não, porque eu ainda não sei se eu quero fazer, mas eu tô com medo, tô insegura. Tem como a gente se ver antes, né? E tal. Eu falei assim: não, pode vir aqui na clínica, a gente conversa, eu te avalio antes. E foram duas clientes um pouco assim, mais velhas já. Então, assim, elas queriam, né? Isso que você falou também, de ver talvez se Bater o simpatizava comigo, santo. né? Então foram só dessas duas situações mesmo. O resto, todas as clientes eu faço avaliação no dia mesmo. Eu Aí lembrei de tem uma coisa isso, agora. né? De otimizar o tempo. Se é uma É, cliente primeira sessão ou, né, já está em tratamento. eu lembrei de uma coisa agora sobre as taxas, tanto de cancelamento quanto de antecipação, tá?
tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor dizendo que se você Uhum. cobra antecipação, né, tudo, você não pode cobrar o valor cheio. Você pode cobrar uma taxa, mas não pode cobrar o valor cheio. Porque se a pessoa não executar o tratamento, entende-se que você não ficou totalmente no prejuízo porque você não gastou Sim. material e tudo, né? Então você pode cobrar uma taxa, como a Thay cobra de Mamãe também te antecipação ama, amor. e como eu cobro a taxa de cancelamento. Mas você não pode cobrar o Sim, valor cheio da paciente, tá? Vai contra o Código de Defesa do Consumidor. Salvo se a paciente quiser muito te pagar, como acontece com as tuas pacientes, sim. é uma bonificação que ela te dá. Mas você, Uhum. como via de regra, não pode cobrar o valor cheio da paciente por Sim, sim, cancelamento, como verdade. taxa, como multa, não pode, tá? Uhum. A Gleice perguntou também se você divulga os valores do laser. Se você faz Não, propaganda como não, valor. não, eu não tenho costume de divulgar valor, não. Até porque, igual eu falei, na região que é onde é a minha clínica mesmo, lá os valores, eles são assim, tem valores, gente, que é muito assim, que eu fico, meu Deus, como que a pessoa consegue cobrar esse valor, sabe? Bem sucateado, assim, né, Gabi? Você já tá aí tem anos, você sabe como é que é. Eu não divulgo valores, então eu prezo por conseguir passar o máximo de segurança e desejo para cliente, tanto no Instagram, né, quanto na hora que ela me chama ali para conversar, para tirar dúvida, para mesmo para já levar a cliente a desejar fazer comigo. Então, na hora que a cliente me chama, tem todo esse passo a passo da conversa, né, do agendamento e tudo mais, e eu mando para elas o valor. Aí eu tenho tanto o valor de combo quanto área individual. Aí eu pego e mando para elas, é um PDF e mando para elas esse valor Eu também tenho na essa conversa do prática, não WhatsApp. divulgo o preço antes, não. Até porque quando você divulga o preço, você taxa o teu procedimento como se você Sim. trabalhasse igual a todas as outras Uhum. pessoas. E aí a pessoa vai comparar exatamente só o preço. Então, existe uma estratégia muito melhor, que é você mostrar o que você tem de Sim. diferencial e deixar, sabe, aquela curiosidade na paciente, despertar o desejo, como a Thay falou. A pessoa precisa ter vontade de fazer com você, porque aí a pessoa já vem, a gente fala, né, no topo do funil, no meio do funil, a pessoa já vem Sim. com vontade de comprar e aí já fecha com você, porque você vai mostrar para ela que além do teu preço existe o valor. Então é uma estratégia também de venda. Sim, Eu sim. não vejo Mas não vejo muita autoridade em quem divulga só preço. é, Parece uma panfletagem virtual. já aconteceu duas situações comigo em relação a preço. Teve uma moça que ela começou a me seguir já tem tempos no Instagram, curtia tudo, comentava, mas nunca tinha agendado. Aí um dia ela me chamou e falou assim, me perguntou, né, como tive toda essa conversa com ela e tal, mandei os valores. Ela tá assim, nossa, eu pensei que fosse muito mais caro. Ela falou comigo. Por isso que eu demorei tanto para te chamar, porque eu queria fazer com você, mas eu achei que era muito caro. Ela falou comigo. E agendou, né? Hoje é minha cliente e tudo mais. E também teve uma outra situação que eu sou assim, eu gosto meio que de também dar uma testada de tempos em tempos pra gente ver o que, que o nosso público quer, né? Aí teve uma vez, tem até recentemente, que eu abri uma caixinha no Instagram e alguém me perguntou sobre valor da sessão e tal. Aí eu, né, respondi e falei assim que tinha sessões a partir de R$ 35. Aí as meninas ficaram doidas, porque tipo, as pessoas não conseguem mensurar. E quando a gente passa para a gente já gerou aquele desejo assim no cliente, meio que elas algumas, né, ainda ficam barradas pelo preço. Aí na hora que eu falei que tinha sessão a partir de R$ 35, gente, vocês não têm noção. As meninas começaram a me mandar assim, é mesmo, é verdade, mas quanto que é tal área? Então assim, igual você falou também, tem cliente que vai vir só pelo que a gente passa aqui, de demonstrar confiança, dela ver os nossos resultados, ver que dá certo, mas tem cliente que também ainda, por toda a questão assim, financeira, também fica muito impedida por não saber o valor. Então, assim, nesse dia foi assim, que Mas deu é um que isso boom, assim, só sabe? acontece porque você já criou uma consciência no teu público de que o teu trabalho é Sim. bom. Então o preço Uhum. é assim, nossa, é esse preço, eu vou É comprar. só Se isso. você não postasse nada, se você não fizesse nada e só mandasse lá a partir de R$ 35, as pessoas ainda iam pensar, nossa, mas em outro lugar é 9,90. Né? Isso, Então é muito exatamente. da consciência que você traz para o teu público, do teu público saber aquilo que você está fazendo e aí depois mensurar pelo preço que a pessoa vai pagar pelo valor do teu Sim. atendimento.
Então, eu sempre falo para as alunas que não adianta ficar postando foto do equipamento. Né? Ai, porque o equipamento é 3 Raras ondas, é não sei o pessoas quê. Não perguntam. adianta, a pessoa quer o quê? Resolver a foliculite dela, a pessoa quer ir na praia, quer ir Isso. na academia. É isso que a pessoa quer, ela não quer saber qual equipamento. Se você dissesse para ela que você vai depilar ela com, sei lá, com pedras amazônicas e funcionasse, a Exatamente. pessoa ia pagar igual, porque ela quer o resultado que você entrega para ela e não o equipamento que você trabalha, né? Então é muito diferente assim quando você mensura o público com quem você está conversando, Uhum. com quem você está trabalhando exatamente, né? Teve alguém aqui que perguntou como é que a gente lida com as intercorrências, né? Então, independente de se você trabalha laser day, se você trabalha todos os dias na tua clínica, se você cobra taxa, se não, você vai ter intercorrências. Sempre vai ter. Sim, Sempre vai. Quem aparece aqui no Instagram e fala, eu trabalho 100% sem intercorrência, tá mentindo. Todo mundo vai ter uma intercorrência ou outra, porque a vida é aquela coisa assim, você só bate o carro se você dirigir. Você só não vai bater se você nunca sim. sair de carro. Uma hora você vai dar uma raspadinha num pilar. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter. A gente lida com a mesma autoridade que a gente vende a depilação para as pessoas. Porque mesmo na Sim. intercorrência, a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente não queima as pessoas porque a gente errou, porque a gente quer, porque a gente planeja. Hoje eu vou acordar e vou queimar 3 pessoas. Ninguém planeja isso. Só que acontece, né? Pode acontecer. Porque tem coisas que, mesmo a gente fazendo uma avaliação bem alinhada, orientando bem a paciente, tem coisas que Uhum. fogem ao nosso Nossa, controle. E aí a gente trata a intercorrência com a mesma autoridade que a gente faz o tratamento da depilação a laser. A gente sim. estuda, a gente avalia, a gente trata, a gente dá suporte para paciente, tudo isso a gente vai fazendo. Mas quando eu comecei a trabalhar com a depilação a laser, eu achava que eu não tinha intercorrências, né? Porque o meu laser era o laser sem dor. E, Você caiu nessa, você acreditou. é, e eu fazia varredura em todo mundo. Então, assim, pra mim, tipo, o pelo voltar a crescer não era uma intercorrência, né? Era só porque a cliente ficou 2 meses sem vir, por exemplo. Depois, gente, que eu troquei pro pontual, eu tive, é como se eu estivesse começando, sabe? Tudo de novo. Realmente, eu estava começando tudo de novo. Então, começou a aparecer as intercorrências de trabalhar, né? Começar a trabalhar no pontual. Mas, assim, igual a Gabi falou, a gente tem que ter a mesma segurança para resolver. E eu aprendi a lidar com as intercorrências, que uma das coisas que eu mais quis buscar outro curso também foi tanto que eu já estava me sentindo muito limitada com o que eu estava fazendo, eu já não estava, eu via que eu podia ter resultados melhores, né? Aí depois que eu fiz o seu curso, que eu aprendi a lidar mesmo com a intercorrência, em ver que eu poderia ter intercorrências e se eu tivesse, né? O que que eu ia fazer? Eu nunca tinha queimada, gente, um cliente na minha vida, nunca. E aí, quando eu troquei para o pontual, eu tive alguns casos, né? No comecinho, assim mesmo. E a gente tem que saber lidar com isso. E também já teve casos da cliente sofrer algumas lesões, umas, né, queimaduras, assim, de leve. Aí não tinha, conversei com ela, não tinha nada. Os parâmetros, tudo que eu tinha feito estava certinho. Aí depois ela voltou, né, para fazer outra sessão. Aí ela falou comigo: Nossa, menina, aquela última vez que eu vim aqui, eu tinha passado tanto mal naquela semana, que eu tomei isso, eu tomei aquilo, fui pra UPA, tomei remédio tal, e eu, é mesmo? Aí Então, então, assim, e tipo assim, ela, no dia ela não lembrou, né? Porque as clientes, gente, elas são assim, tá? Elas não falam as coisas pra gente, a gente não fazer, mandar elas embora pra casa. Já teve cliente, gente, que chegou lá, a minha sessão era na segunda, fez bronze no domingo e chegou lá pra fazer laser na segunda-feira. Então, assim, é muito tem assim. coisas que, por mais que a gente fale, por mais que a gente oriente, É, a gente lida com pessoas e pessoas são falhas. É assim que acontece. Então, por isso que eu falo, aham, às vezes não depende da gente. Às vezes é uma questão alheia ao que a gente está fazendo, pois né? é. Então, a gente tem que ter um direcionamento, saber o que a gente está fazendo. A gente faz a nossa parte, a gente dá o nosso melhor. A gente também falha, não é só a paciente. Às vezes, na hora de aplicar,
Hoje, provavelmente, a Thay vai concordar comigo. Quando a gente vai aplicar e dá uma intercorrência, na hora da aplicação a gente já sabe que vai dar. Sim, nossa, você já fala, ali. Aqui vai dar um negocinho, vou só esperar o Eu estouro já amanhã. oriento na hora, eu já oriento na hora. Quando a gente sabe, eu já dou aquela orientada. Eu falo assim, ó, se você vê alguma coisa aqui diferente, você me manda mensagem. Pode ser que vai acontecer isso ou aquilo. Até para a cliente não assustar, né? Porque se a gente não falar nada, o susto da cliente é muito E eu maior. vejo Quando a gente que avisa ela antes, né? Ela tá, fica mais eu tranquila. vejo que ameniza muito essa questão das intercorrências Sim. quando a gente alinha muito na primeira Uhum. sessão com a paciente, né? Tudo que pode acontecer. Eu tenho o costume de ter o termo de ciência e consentimento, Sim, né? eu Então lá também está tenho. escrito, inclusive no curso tem modelos, né, do que você pode Sim, colocar lá no termo. Tudo que pode acontecer, a paciente assina, ela está ciente. Claro que isso não exime você da responsabilidade da intercorrência. Você tem que dar suporte para a paciente e tratar tudo aquilo que pode sim. acontecer. Mas ela está ciente de que se ela não tomar os cuidados devidos, por exemplo, ela pode sofrer uma intercorrência por alguma razão. Uhum. Então, quando você alinha isso com a paciente, fica muito mais fácil de você tratar depois também, né? Isso. Tem algumas clientes que eu já sei que tem aquelas clientes que amam tomar um remedinho, né? A hora que elas chegam, eu já pergunto para elas se elas O que tomaram. que Antes você de começar, tomou eu já hoje? pergunto. O que você Qual tomou? foi o coquetel que você tomou hoje? Para quê? Exatamente. Ou então elas já, olha, é tão assim, igual você tá falando, essa questão de alinhar, que as clientes, gente, elas me mandam mensagem falando assim, Thay, hoje eu tomei tal remédio, eu posso ir fazer meu laser? Ou então, assim, 15 dias antes da sessão, ela teve algum problema, teve que tomar um antibiótico, ou qualquer coisa, um ibuprofeno. Elas falam, Thay, vai atrapalhar meu laser? Justamente por isso, que você já orientou antes, né? Então, quando você O nível orienta o de paciente, a consciência varia. chance é. A, a Rosa na. Rosana, eu acho que é. É normal fazer 10 sessões de laser e 2 meses o pelo voltar a crescer como se não tivesse feito, tá? E o que que acontece? Normal se fizerem errado, né, Gabi? É os efeitos do varredura, gente. Acontece muito. É. Embora as pessoas Rosana é não, minha amiga, gente. não Rosana é se minha amiga, atentem. conheci ela na internet também. O que que acontece, né? A gente criou uma ideia aí no mercado de que as 10 sessões fariam milagre para os É. pacientes, Não, né? Então parece que assim, você vai ficar 10 meses peludo, falta 9 meses e 29 dias, magicamente à meia-noite todos os pelos vão sumir. Parece vai que é isso que sumir. vende, né? E não é assim, gente. Tem pacientes que com Sim. 5 sessões não vai mais ter pelo, tem pacientes que tem com 8, Uhum. tem pacientes que com 10, tem pacientes que vão precisar de mais sessões. Então é É. personalizado porque as pessoas são diferentes, os corpos das pessoas são diferentes, os pelos são diferentes. Tudo muda no Isso. protocolo que a gente faz. Então, tem pacientes que vão precisar de mais sessões, mas não é normal você fazer 10 sessões e 2 meses Não, depois o pelo não. voltar como se nunca E tivesse voltar feito. Isso é o tudo efeito ainda, né? rebote. Voltar É, tudo. Não tem como. Se você fez a depilação laser certinho, a cliente pode ficar um ano ali sem fazer. Não é normal voltar tudo, toda aquela quantidade de pelo igual você tinha inicialmente. Claro que pode ser que volte, né? Cresça novos pelos, mas assim, não vai crescer aquele tanto assim, igual a cliente tinha é que antes o de fazer pelo que a o gente laser. mata, ele morre, não volta mais. A gente é um ser vivo, biológico, um pelinho ou outro vai nascer de novo Sim, depois. Mas é é, um ou outro, não é para nascer tudo de novo, né? Teve alguém que falou que sim, quando o paciente mente, a gente tem que ter consciência de que a gente atende pessoas adultas e a gente não uhum, é mãe de ninguém, né? A gente não é mãe das nossas pacientes. O nosso papel é orientar. Se a paciente mente, ela assinou o termo de consentimento, ela sabe que ela omitiu alguma informação sim, e que pode acontecer. Por que que é bom a gente assustar as pacientes? Para elas não mentirem. Olha, se você sim, fizer isso, vai dar queimadura, vai acontecer isso aqui. Então elas acabam contando. Se a paciente está mentindo para você, talvez você não tenha sido incisiva o suficiente na avaliação, explicando para ela, né, por que que não pode mentir. Mas a Rosana sim. já se justificou aqui para você, Thay. Pois é. Mas essa questão, assim,
de orientar a cliente é muito importante mesmo, porque vai acontecer, tem cliente mesmo que não vai te contar nada, você vai saber só depois. Por isso que é importante a gente saber programar o laser, né, Gabi? Se você tiver noção, certeza, anotou ali o que você fez, você fala, não, eu tenho certeza que eu não fiz nada de errado. Então você tem que descobrir a causa. E às vezes a cliente vai te contar, às vezes ela não vai te contar. Mas se você tiver segurança naquilo ali que você fez, você vai saber que não foi uma coisa que você fez que deu a intercorrência, né? Pode ser uma coisa que ela não te contou mesmo. Eu dou uma ameaçadinha nas clientes, tá? Eu falo, olha, você tem certeza? Porque eu vou aplicar de novo, pode Ah, acontecer de novo, eu não sei o que aconteceu, né? Enfim, eu vou a fundo tentar saber o que aconteceu, né? A Michelle pergunta, eu uhum. já vou encerrar, tá, gente? Eu sempre me programo para fazer 50 minutos de live, eu nunca consigo, nunca consigo. A Tati perguntou se se você tem resultados consideráveis antes das 10 sessões. Não, sim, demais. Por exemplo, antes, quando eu trabalhava com a varredura, eu juro pra vocês, gente, eu não tinha resultados igual eu tenho hoje, não. Eu tinha aquela coisa, né? O pelo vai diminuindo, demora para crescer, vai ficando fino, mas eu não tinha falhas, eu não sabia que era uma cliente voltar na sessão com um buraco desse tamanho, sem pelo no meio da axila. Eu não sabia o que era isso. Então, hoje em dia, eu posto muito também nos meus stories, e isso que as clientes, né, gostam muito de ver. Na primeira sessão, segunda, terceira, já tem aquele tanto de local com falha, né? Então, hoje, assim, o que eu consigo fazer com 3, 4, 5 sessões, eu não fazia antes, nem se eu tivesse feito 10 sessões, né, cliente? Por isso que, se você saber trabalhar, a gente vê resultado. Então, hoje, assim, eu tenho cliente que fez 5 sessões, 4 sessões, e agora a Gabi falou, não tem pelo. As clientes falam assim, nossa, Thay, eu fiquei sem raspar o mês inteiro. Aí elas me mandam foto e falam assim, aqui, olha só como é que tá. E aí eu coloco a cliente ali, para daqui 45 dias, daqui 2, 3 meses, porque realmente o pelo não cresceu. Isso com poucas sessões, né? Vamos dizer assim, 5 sessões. É nesse mundo de vender 10 sessões, né? Você conseguir pela metade de sessões reduzir consideravelmente, né? Pra vocês verem O que pelo da não cliente. sou eu que estou falando, é a Thay na prática clínica dela, não sou eu que estou induzindo ela a falar Sim, nada. E quando eu falo para as pessoas que não precisa das 10 sessões, que não dá precisa. sim para você ter o paciente gold lá, como eu chamo, né? De ter resultado quando você consegue evoluir o protocolo, é super possível de você ter resultado antes Uhum. das 10 sessões. Só que para isso você precisa personalizar o protocolo de Sim, acordo com cada paciente. As pessoas são diferentes. Se você ficar usando o protocolo pronto lá do equipamento, no nossa, varredura, não dá. fazendo no início varredura, para depois passar para o pontual, você vai precisar de 10 até mais sessões. Então, Uhum. precisa alinhar com o paciente o protocolo que vai ser melhor pro paciente. Aí você vai ter mais resultado. Então, eu falo, né? Mais resultado em menos sessões, porque você alinha Sim, com as características do paciente. É tudo personalizado. O intervalo, como você falou, né? Eu jogo para frente a sessão dele, ou até a maneira como você explica, a maneira como você atua, tudo isso faz diferença na hora de entregar o resultado para paciente. sim. E aí, né, se você tem na mesma cidade alguém que entrega resultados em 5, 6 sessões e alguém que vende os pacotes infinitos das 10 sessões, é óbvio que os pacientes vão começar a ver a diferença e vão querer vir fazer com quem dá mais resultado. Sim. E as clientes geralmente, quase assim, de umas 10 umas 7, né? Pergunta, quantas sessões? Aí eu falo, gente, não tem como eu te Depende. falar quantas sessões. É, porque, igual você falou, é personalizado. Então, tem cliente que com 5 sessões não vai ter mais pelo, igual você falou. Tem cliente que com 8, 9 sessões ainda vai ter, né? Uma quantidade ali considerável de pelo e leva várias coisas em consideração. Principalmente também o hábito de vida, se a cliente tem ali algum fator hormonal, né, que incide ali no crescimento do pelo. Então, por isso que é bom a gente saber avaliar ali também a cliente, já descobrir isso no começo. Porque vamos supor que você pega uma cliente ali que tem um ovário policístico, por exemplo. Você não fez, não perguntou isso na avaliação dela. Aí ela vai, faz a depilação laser, faz 2, 3 sessões, nossa, o resultado tá ótimo. Aí ela tem um pico ali, né, de hormônio, o pelo volta a crescer rápido demais. Aí você não sabia que a cliente tinha, ela não te falou,
Você vai, muitas vezes até perde a cliente que ela vai falar assim, não, você me enganou, né? Aí como que você vai saber lidar com isso? Então por isso que é importante a gente já perguntar tudo isso mesmo ali no começo, até para você saber lidar. Então quando eu pego o cliente assim, eu falo com ela, ó, o seu resultado pode ser um pouquinho diferente, né? Talvez possa acontecer isso mesmo, de uma sessão e outra você vê um pouquinho aí de diferença, né? Então já tem que alinhar mesmo isso tudo Pra no começo, né? pra gente fazer um fechamento, assim, né? Eu vou Uhum. deixar você ir descansar, né? Que você tem os teus filhos, teus filhos. Você que já tem, né, uma estrada aí com a depilação a laser, faz os teus atendimentos, tem a tua clínica, né? Qual que é a maior dica que você daria para quem está começando agora na depilação a laser, assim, para não desistir no caminho? É, acho que quem assistiu aqui desde o começo, né, dá para ter uma noção que a gente, igual você também falou no começo, as pessoas vendem que tudo é maravilhoso, mas não é. Eu também já tive laser day que eu tive um mínimo de lucro, né? Eu nunca precisei tirar, né, do bolso para pagar a locação. Mas já tive laser day que eu fiz assim, um mínimo para custear ali o gasto, né? Porque também a depilação a laser, dependendo do local, ela é muito sazonal. Tem mês que a gente vai ter muito cliente, tem mês que as clientes somem, né? Então, assim, a gente não pode desistir mesmo e você ter confiança no que você está fazendo. Se você tiver confiança no seu trabalho, não, eu sei que eu trabalho direitinho, eu sei que eu consigo entregar resultado para cliente, não tem por que você decidir uma coisa que você já começou. Eu sou muito difícil, assim, de desistir, sabe? Das coisas. Eu acho que a gente desistir dá muito mais trabalho do que a gente continuar, né? Porque a gente já teve uma história, a gente já teve um investimento. Eu fico pensando muito assim, sabe, em abandonar minhas clientes, por exemplo, né? Para onde que elas vão? Como que elas vão ser tratadas? Eu sou Apego. ciumenta, gente, que é um cliente. É. Então, assim, eu penso muito nisso. Se você começou um dia porque você viu alguma coisa ali em potencial que você podia desenvolver seu trabalho, né? Intercorrência, igual a Gabi falou também, a gente vai ter uma hora ou outra, ninguém tá ileso disso, né? Vai ter uma agenda que você vai ter 43 clientes, né? 43 pacientes, vai ter agenda que você vai ter 13, por exemplo. Então, é você ter certeza, convicção no seu trabalho, né? Que realmente você quer fazer aquilo. Porque também, se você não quiser fazer, você, né, não gostar, gente, não tem Não vai jeito, a gente para tem que frente gostar também, também, né? né? Primeira coisa é você mesmo acreditar no seu trabalho. Se você acreditar no seu trabalho, já está aí uns 80% vencido. O resto é você conseguir esse cliente. E agora, puxando assim um pouco a brasa para minha sardinha, né? Você foi da minha turma de valiosas, né? E Sim, você falou que você fazia varredura. O curso sim. mudou alguma coisa para você assim nessa tua forma de atendimento? Foi assim alguma coisa que fez sentido para você? Nossa, demais, porque quando eu comecei a trabalhar, eu fazia, né, o varredura. Eu olhava para a máquina, gente, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu olhava para a máquina, tinha botão que eu não sabia o que que fazia. Tinha coisa na tela que eu nem sabia o que que era, porque minha máquina também ela era toda em inglês. Então eu não tinha nem noção o que estava acontecendo. Eu não sabia o tempo de exposição que eu tinha que ficar ali fazendo a varredura na cliente. Eu não sabia fazer, sabe, assim, era bem amador mesmo, né? Aquela coisa amadora. Fiz um curso, vou aplicar. Então, essa curiosidade de realmente saber o porquê das coisas. Por que tem cliente que dá um resultado mais rápido do que a outra? Por que tem cliente que sente dor, outra não sente? Por que que é aquilo ali, né? E também assistindo isso aqui que a gente está fazendo hoje. Eu vendo lives, participando das suas lives, eu sempre pergunto, né? Perguntava alguma coisinha. Eu ficava assim, gente, mas sempre a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Ela me respondeu, mas ainda eu quero saber mais. Então aí que eu decidi mesmo fazer o curso. E eu não sabia migrar sozinha, eu não conseguia migrar sozinha do varredura para o pontual. Eu continuei usando a máquina que eu usava ainda por muito tempo. Ela tinha o modo varredura e pontual, mas ela assim, eu não sabia a duração de pulso que eu estava usando, né? Então tinha cliente que dava certo, tinha cliente que dava errado, tinha cliente que queimava, tinha cliente que não tinha resultado. Então, entendeu Era também o sorte. que que era. Era sorte. E era assim, né? Ah, saiu isso aqui, vou fazer. Então, querer entender o que era isso, né? Paramentar ali, né? A máquina mesmo, que me despertou muito o desejo de fazer um novo curso, né? Em especial o seu.
Então, hoje em dia, eu olho para as pessoas, gente, é muito engraçado. Eu olho para as pessoas na rua, eu já imagino o parâmetro que dá para usar na E pessoa. Porque assim, ó, essa daqui dá quando para você vê usar a tua tal. concorrência postando vídeo do aparelho que você não olha Ai, na tela para não, saber qual que é o parâmetro que está usando, olha. e de cara Não, você eu já vê o que mandei está até para você, errado, né, Gabi? Eu já mandei até para você as meninas aplicando laser. Eu fico assim, meu Deus, o que esse povo tá fazendo? a gente começa. Eu mando para minhas amigas. Ai, gente, a gente fica muito criteriosa, muito crítica também. Eu vejo uns anúncios, gente, patrocinado, aqueles vídeos lindos, maravilhosos, a clínica, né, impecável. Aí na hora que chega na hora de passar o laser, eu fico assim, vamos tentar, né, gente, que desse jeito aí não vai dar, não. Mas é bem assim, né? Eu olhava muito É. assim, as minhas. Eu não tenho problemas com a concorrência, assim, aonde eu Uhum. atendo. Inclusive, me dou muito bem com as pessoas que trabalham, né, com o laser. Tenho um ótimo relacionamento com as minhas colegas. Mas elas aplicam de uma forma diferente da que eu aplico. E eu olho e eu julgo um Sim, pouquinho, mas eu guardo para sim. mim, eu não falo nada, porque não é da minha conta, a maneira como que eles Aham. aplicam. Só Não que pediu hoje, ajuda, né? quando me pedem ajuda, eu ajudo prontamente, mas se não é da minha Sim. conta, aquele meme, né? Eu não vou falar, eu vou me calar. Eu Se me guardo pra mim. perguntar, né, eu Eu respondo. guardo pra mim. Só que é uma questão assim, hoje, 80% dos meus pacientes na minha clínica são provenientes de resultados que não deram Uhum. certo em outras clínicas. Nossa, demais. Então eu fico Aham. até feliz quando eu vejo alguém aplicando Sim, errado. Triste pela paciente que está lá investindo dinheiro, o tempo dela, mas vai perder aquilo, mas depois ela vai vir e vai ter o é. resultado. Então a gente Tem um tem né, lugar, essa questão assim de como atuar também. tem uma clínica, né? Enfim, que eu falo assim com as meninas que você paga a sessão do laser e a queimadura é grátis. É um bônus. Mas É um assim, bônus, assim. Aí eu também recebo muita cliente por isso, que teve intercorrência ou não teve resultado. Gente, eu peguei cliente que fez 22 sessões de depilação a laser e tinha como se tivesse feito, tipo assim, 2 sessões comigo, sabe? Pensa, gente, 22 sessões, tanto. Ela falou assim, o que eu já gastei com laser, eu comprava um carro. E realmente, e é aquela coisa, eu compro um pacote, comprar outro, comprar outro, comprar outro, né? E e não vê nunca o resultado. nunca é culpa do procedimento, é culpa da cliente. Ah, mas você Não, deve ter algum problema isso. hormonal, Uhum. ou você não, você falhou uma sessão das 10 que você Isso, tinha, daí por isso exatamente. não deu resultado. Então, assim, é o Uhum. posicionamento, né? É um posicionamento que a gente tem frente às pacientes. Quando eu recebo essas pacientes, obviamente, eu jamais falo mal da onde ela Não fez, pode. jamais questiono, até porque, assim, por mais que a gente veja no Instagram, o Instagram é isso aqui, né? A gente não sabe como Uhum. realmente é feita a aplicação, a gente não sabe como realmente está sendo aplicado lá na clínica da concorrente. O que a gente faz é, a paciente chegou para mim agora, é a partir de agora que eu vou tratar a paciente. Eu trato como se nunca Eu tivesse feito sempre falo nada. isso para cliente. Você vai começar, né, um novo tratamento. Então, o que você fez daqui, né, para trás, você esquece. A gente vai começar tudo de novo aqui. Não tem como, Do zero. eu quero só continuar. Não tem como. Eu não sei o que que fez, né, que laser que usou, que aplicação que usou. Não sei de nada. Então, para mim, é a mesma coisa se a cliente estivesse, né, começando ali mesmo. Ah, Não mas tem lá como no a gente outro saber. lugar não doía, mas também não dava Aham, resultado. sim, Então, por isso que você está aqui hoje. Então, é bem complexo essa questão, né? Dos verdade. pacientes que migram de um Mas lugar para o outro. A gente tem sempre. Sempre quando chega essas clientes que migram, eu também nunca faço isso que você falou, de criticar. A gente tem que acolher a cliente, né? Ela já passou por um problema, a gente vai atacar de novo, não dá, né? Eu falo assim, nossa, eu sinto muito, infelizmente, né, que você passou por isso, mas pode deixar que eu vou te ajudar a resolver isso agora. Agora a gente vai resolver isso, vai dar tudo certo. Porque senão a gente desperta de novo, né, aquele gatilho, aquele sentimento, E né, ela já fica com cliente, medo de não é não dar legal. certo de novo, já vai Isso, investir de é. novo. Então, é bem isso que você falou, tem que acolher a paciente. Uhum. Para Isso, quem isso. está aqui na No live até começo agora, chegou bastante. No começo chegou, quando eu comecei, né, que eu te falei, mostrando ali os diferenciais, chegou muita cliente assim para mim que já estava em tratamento em outras clínicas. No meu primeiro Laser Day, eu tive muita cliente que veio de outras clínicas fazer comigo. E até hoje aparece muito assim. mas Por causa que a é, gente mostra, né, os é, é, isso, diferenciais, os resultados. é isso que eu ia falar. As pessoas veem porque elas
começam a buscar resultado, elas não estão mais em busca do preço. Uhum. E aí, né, a gente acaba Eu já atendi, angariando gente, essas pacientes também. eu já atendi primas de donas de clínica, Mas acredita? acontece muito, acontece muito. Pessoal que ficou até agora na live, a live vai ficar gravada, mas ela vai lá pro YouTube na semana que vem, tá? Ela não fica aqui no perfil. Então ela vai para uma edição, semana que vem ela vai na íntegra, mas ela passa por uma ediçãozinha aqui para ir lá pro YouTube semana que vem. E eu sempre posto aqui quando sai lá, tá? Tá, e quero muito te agradecer por toda essa conversa maravilhosa, a disposição de você também compartilhar com as pessoas a tua história, porque às vezes Sim, eu falo assim, a gente inspira pessoas silenciosamente, né? Muitas pessoas se verdade. inspiram na nossa história sem a gente saber. E você que tem uma história tão linda, né? De sucesso mesmo na depilação a laser, né? De buscar sempre resultado, tá sempre se aperfeiçoando, entregando mais. Você merece expor a tua história para inspirar as pessoas. Então, quero muito Verdade. agradecer a tua presença hoje. Que bom que você aceitou para inspirar as pessoas que estiveram por aqui hoje. Quero agradecer mais uma vez. Espero que tenhamos outras oportunidades de trocar figurinhas assim, que eu achei muito maravilhosa a tua história. Eu acho que você tem muito conteúdo para dividir com as pessoas. Obrigada, viu, Gabi? Amei o convite também. Essa foi minha primeira live, viu, gente? Você saiu super bem. Eu gosto de falar, né, Gabi? Eu falo demais. Mas assim, live foi minha primeira mesmo, uma experiência muito boa, gostei bastante. Muito legal ver também que muitas dúvidas que eu tinha no começo, as meninas têm aqui e poder ajudar também, né? A gente, ajudar a compartilhar esse conhecimento com outras pessoas é muito bom. E foi de uma live dessa, né? Que me deu interesse, que eu consegui ali fazer o seu curso com dinheiro do meu Laser Day, viu? Que eu paguei o curso. Então é muito bom estar aqui, compartilhar um É que pouquinho as aqui com pessoas não vocês, meninas. param para Desejo. pensar, mas o Sim, curso se paga, né? Ele se paga muito rápido quando você começa a dar sim, resultado. sim. Mas foi assim, eu fiz um Laser Day, gente, e paguei o curso, assim, à vista, com o dinheiro do Laser Day. Então, assim, é tudo questão da gente conseguir se programar ali também, né, para conseguir encaixar as coisas e dar tudo certo. Mas desejo sucesso para todo mundo, viu, gente? Sucesso para vocês. Diversas meninas também que fazem o curso com você me mandam mensagem perguntando do curso ou perguntando de equipamento. E eu gosto muito de dividir, compartilhar as coisas. Eu faço bastante amizade aqui pelo Instagram com outras E profissionais para quem e está essa troca é muito chegando boa. agora, quem quiser seguir a Thay, eu marquei ela no story anterior que eu postei aqui no Instagram. Ela tá marcadinha lá, é só clicar que vai direcionar para o Instagram dela para vocês irem lá seguir Isso. ela. Ela posta uns conteúdos muito legais assim de depilação a laser. Então vão lá seguir ela, curtam os conteúdos dela que é bem legal. Obrigada, Thay. Eu vou encerrar então, vou dar boa noite para vocês, gente. Vou deixar vocês ir dormir. Eu prometo que na próxima live eu vou tentar manter os 50 minutos, tá? Uma boa noite para vocês. Se cuidem, que Deus Obrigada, abençoe o meninas. descanso de vocês. E amanhã a gente tá por aqui de novo. Boa noite, Gabi.